Ex-diretora do Banco Central Europeu disse que o mundo precisa ir mais devagar com os juros. O alerta foi dado pela ex-diretora do Banco Central Europeu. O Federal Reserve e o Banco Central Europeu deveriam desacelerar o ritmo de aperto nos juros. É preciso ter uma tolerância, olha só, viu? Porque eu estou dizendo isso já há tempos e muita gente não entende. Vamos ver se ouvindo agora uma pessoa renomada do mercado, né? De repente se isso faz sentido para vocês, porque agora não é o Clóvis, é alguém que foi do Banco Central Europeu que está falando, foi alguém lá, foi o Warren Buffett que falou, né? Aí vocês vão levando, dando importância a isso. Mas nada diferente do que eu venho falando, ok? Desde o ano passado, diga-se de passagem. É preciso ter uma tolerância transitória com a inflação, até que a economia global volte ao seu ponto de equilíbrio depois dos choques recentes. Que choques recentes são esses, Clóvis? Ela está falando dos choques provocados pela pandemia em 2020, que desestabilizaram a cadeia de produção de suprimentos mundial. Está falando do fechamento de Xangai em 2021, em 2022, que foi outro choque, que voltou a bagunçar as cadeias de produção e de suprimentos. Isso tudo gerou pressão inflacionária no mundo inteiro. Não é uma inflação de demanda, é uma inflação decorrente de problemas estruturais. Então ela diz, é preciso ter uma tolerância transitória com a inflação, até que a economia global reencontre seu equilíbrio depois dos choques recentes. Vou repetir, viu? O Federal Reserve e o Banco Central Europeu deveriam desacelerar o ritmo de aperto nos juros. É preciso ter uma tolerância transitória com a inflação até que a economia global reencontre seu equilíbrio depois dos choques recentes. Quem fez a análise é a economista italiana Lucrezia Heitlin, que foi diretora-geral de pesquisa do Banco Central Europeu entre 2005 e 2008 e hoje ensina na London Business School. Eu vou repetir, viu? Tome nota. A italiana economista Lucrezia Heitlin, que foi diretora-geral de pesquisa do BCE de 2005 a 2008, BCE é o Banco Central Europeu, hoje leciona na London Business School, disse que o Federal Reserve e o Banco Central Europeu deveriam desacelerar o ritmo de aperto nos juros. É preciso ter uma tolerância transitória com a inflação, até que a economia global reencontre seu equilíbrio depois dos choques recentes. Voltar rapidamente para uma meta de inflação de 2% é um erro. Vai implicar em muito desemprego. A crise bancária poderá fazer os bancos centrais revisarem este aperto. Mas, segundo Lucrezia, existem instrumentos específicos para lidar com a instabilidade financeira. Ela é especialista em política monetária. Poderia o presidente Roberto Campos Neto dar uma ligada para ela para tomar umas aulas? Eu acho que o presidente Roberto Campos Neto precisa ter espírito de abertura, tomar umas aulas com essa diretora do Banco Central Europeu. Olha, não pense que porque ele foi nomeado presidente do Banco Central brasileiro, que ele é a cereja do bolo, viu? Humildade é fundamental para todo mundo, viu? Não existe essa coisa do cara ser o bambambam, não existe isso. Warren Buffett, que para mim é o bambambam do mercado de ações mundial, diz que todos os dias dedica um tempo enorme, a maior parte do tempo dele é para fazer leituras e escutar pessoas. Ou seja, ele é humilde. Todos os grandes empresários que eu tive a felicidade de conhecer, alguns bilionários, eram humildes. Um deles me ensinou isso, que eu precisava ter humildade, espírito de abertura, para escutar as pessoas todos os dias, para ouvir as pessoas, aprender coisas novas. Esse é um traço característico de pessoas de sucesso. Agora existem os pedantes, os arrogantes,
que se acham, mas não são. E aí, por se acharem, ostentam o seu achismo, e aí muita gente acha que eles também são, mas não são. Em sua opinião, estamos falando aí da Lucrezia, lá da Itália, ela diz que o Federal Reserve e o Banco Central estão sendo agressivos demais na alta de juros. A inflação corrente e as expectativas, é verdade que continuam elevadas, bem acima da meta de 2%, mas que os B6 podem lidar com a inflação sem desencadear uma grave recessão que pode gerar danos gravíssimos às suas economias. Obviamente, um problema difícil, muito difícil, mas se olharmos para a história, mesmo quando saímos da grande inflação dos anos 70 e fizemos isso provocando uma forte recessão, a inflação permaneceu por muito tempo entre 3% e 4%. O objetivo, pois, não era voltar ao tipo de inflação dos anos 50 ou do início dos anos 60. Quando a inflação inicialmente gerada por choques nos termos de troca ou choques de energia, como é o caso agora da Europa particularmente, a dinâmica de preços cria inércia e exige que a economia se estabilize ao longo do tempo em um novo equilíbrio. Olha, presidente Roberto Campos Neto, é bom conversar com essa moça. É o caso da Europa. No caso da Europa, a dinâmica de preços cria inércia, exige que a economia se estabilize ao longo do tempo em um novo equilíbrio. Por essa razão, faz todo sentido do mundo aceitar uma inflação um pouco mais elevada e acima da meta. Aceitar a inflação um pouco mais elevada e acima da meta. Olha, se o nosso Banco Central não tiver a grandeza de ter espírito de abertura, eu vou chegar à conclusão que lá dentro só existe gente doida. Lá dentro só existe gente doida. Porque se você não consegue entender o que essa mulher está dizendo, porque eu poderia dizer, olha, se você não consegue entender o que eu estou dizendo desde o ano passado, mas aí muitos poderiam dizer, quem é o Clóvis? Quem é o Clóvis? Né? Então pronto, esquece o Clóvis. Escuta essa mulher, que foi diretora do Banco Central Europeu. Né? Escuta ela. Escuta outras pessoas que estão falando coisas diferentes. Porque se você não ouvir pessoas que pensam diferentes, você só ouvir sua patota, você é um medíocre. Gente que só ouve a sua patota, quem pensa igual, é medíocre. Porque o que domina é o pensamento comum. E o que faz crescer é o contraditório. É o pensamento diferente. Então eu espero que haja vida inteligente. Eu não tenho essa certeza ainda de que exista vida inteligente dentro do Banco Central. Mas eu faço votos. Quem investe vive de esperança. E eu espero profundamente que haja vida inteligente lá. Que não sejam pessoas toscas que estejam lá dentro. Porque pessoas toscas provocam destruição em um país. Pessoas toscas provocam destruição na economia, nas empresas, nas geradoras de riqueza. Pessoas toscas prejudicam empresas, prejudicam negócios, geram desemprego, desaceleram o crescimento econômico e geram prejuízos gravíssimos que podem perdurar por anos. E as pessoas toscas vão deixar os seus mandatos, vão deixar os seus empregos. Então, muito cuidado. Este é um momento delicado para o Brasil, porque é um momento onde é preciso ter abertura. Isso vale para os toscos que possam existir no Banco Central, isso vale também para o presidente da República e para os toscos que possam estar do lado dele. Entendeu? Também vale do mesmo jeito. Porque aqui a gente tem a liberdade de ser crítico de um lado e do outro. Não há uma crítica motivada por ideologia. A minha crítica será sempre baseada no que eu acredito ser o bom senso, a lógica. Né? Então, por exemplo, o presidente
questionar a autonomia do Banco Central é burrice. O presidente questionar a privatização da Eletrobras é uma idiotice. Entendeu? Este é o meu sentimento. Assim como eu agora também tenho criticado a visão tosca da diretoria do Banco Central. Essa falta de abertura. Claro, critico um, critico o outro. Me sinto muito confortável em fazer isso. Porque eu deixo muito claro que aqui não há uma bandeira ideológica. Eu não estou sendo lulista, nem bolsonarista, petista, nem sei lá o quê. Eu estou sendo uma pessoa que tem experiência corporativa, experiência no mundo empresarial, que acredita que o caminho é fortalecer o empreendedorismo, fortalecer as empresas, o caminho para o desenvolvimento de uma nação passa por aí. Os países que conseguiram se tornar gigantes de sucesso privilegiaram o seu ambiente empreendedor corporativo. Porque é aí que se gera trabalho, é aí que se gera inovação, é aí que se gera riqueza, é aí que se gera arrecadação tributária. Então, é nisso que eu acredito. Bom, então, continuando. Eles disseram, a Lucrézia Heitlin disse que é necessário algum tempo para que as mudanças nos preços relativos sejam acomodados pela economia. Portanto, é preciso ter a calma e ter um pouco mais de inflação durante algum tempo. É preciso ter calma. Não adianta sobressaltos. Não adianta sobressaltos. Vamos falar mais sobre isso, porque eu acho que isso é algo importante se você quer ampliar a sua capacidade de raciocínio. Este é um ponto de vista importante. Tem sido o meu desde o ano passado. Quem me acompanha aqui comenta se eu não venho dizendo isso de forma recorrente, se isso é novidade que está sendo dito pela Lucrézia Heitlin. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.